Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. E vamos começar a leitura no versículo 1. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém. Nós sabemos o assunto do livro de Neemias, o restaurador de muros derrubados, de portas queimadas. Quando Neemias é enviado de Susã, da Pérsia, onde ele estava como escravo do rei, ele é enviado com um objetivo. Foi o que ele pediu. Ele pediu que ele fosse para restaurar os muros e as portas da cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Esse foi o objetivo. Está bem escrito no capítulo 2, no versículo 5. Nós vamos ver que ele trabalhou, ele orou, ele jejuou, pranteou, ele conseguiu de Deus tudo o que Deus queria para ele. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma Jerusalém devastada, portas queimadas. Isso significa humilhação. Muros quebrados, derrubados, uma casa, um lar devastado e devassado, sem privacidade. Quando se quebram os muros de uma cidade, naquela época, e se queimam as portas, está dizendo, o lar de você está devastado, como se hoje a casa em que você mora não tivesse mais paredes, nem portas, nem os seus banheiros
tivesse nenhuma privacidade. Isso é uma humilhação para uma família. Agora Neemias vem, e nós sabemos que ele começou o trabalho dele. O objetivo dele era restaurar a cidade onde estavam os sepulcros de seus pais. Ele tinha uma visão, ele tinha um objetivo, ele tinha um escopo, ele tinha uma prioridade. E quando nós temos uma prioridade, e a prioridade é estabelecida no nosso coração, e nós levamos a Deus e ligamos na terra, e Deus liga no céu, nós podemos contar que Deus está naquele trabalho. E esse homem, ele teve que resistir a muitas adversidades, muitos adversários que nós conhecemos, Sanbalates, Tobias e o Arábio. Nós sabemos que ele teve que vencer batalha. Houve um momento que eles trabalhavam com a espada numa mão e com a outra eles levantavam um muro. Eles tiveram todo tipo de ameaças, mas ele não desistia, porque ele olhava para frente. Quando nós estamos numa batalha, nós não podemos olhar para os lados, tem que olhar para o objetivo. Pense, se você está numa corrida de velocidade, uma corrida de 100 metros, você tem que chegar lá. Quando alguém dá o tiro de partida aqui, você corre olhando o ponto onde você vai chegar. Você não fica olhando para ver se sua esposa está lá, se seu filho está lá, se sua mãe chegou. Não. Se tem alguém olhando, você olha o ponto onde você vai chegar. Era essa a visão dele. Como Jesus. Lembra de Jesus? Jesus tinha uma visão. E a visão era o ministério dele na terra, era a missão dele, era a cruz. O escopo, o objetivo dele, a missão era a cruz, nada o impedia. O tempo dele era contado. Nós lembramos no capítulo 2 de João, quando a mãe falou que faltou vinho, ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. No capítulo 6 de João, quando os irmãos queriam que ele fosse para o templo, ele disse: o tempo de vocês sempre está aí, o meu tempo não é chegado. No capítulo 17 de João, ele levanta as mãos e diz: Pai, é chegada a hora. Existiu uma hora registrada na eternidade. Existiu uma hora registrada antes que fossem criados os céus e a terra. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo havia uma hora determinada. Jesus Cristo se movia. A impressão que temos é que ele era movido por um pêndulo espiritual, de horas marcadas. Ele tinha um ministério imenso para dar conta em 3 anos e meio. E ele sabia onde queria chegar. Não podemos brincar com o horário. Por isso, sabemos que ele não vai se atrasar para buscar a noiva. Assim Neemias corria. Ele tinha um escopo. E esse deve ser o trabalho de todo filho de Deus. Ter o escopo, o objetivo, o lugar onde ele quer chegar. Para não ficar se envolvendo com coisas do mundo. Meus irmãos, Neemias teve que vencer batalhas. E ele foi um guerreiro de oração.
Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que aquele homem orava todo o tempo por tudo. Tudo que ele ia fazer, ele orava. Ele foi traído. Se existe um momento difícil na vida de uma pessoa, é o momento da traição. Porque você nunca é traído por um inimigo. Você é traído por amigo. Porque o grande tema da traição é o elemento surpresa e a dor de saber que aquela pessoa em quem confiava lhe traiu. A Bíblia diz: aquele que repartia comigo o pão à mesa levantou contra mim o calcanhar, me deu um coice. Porque quem bate com calcanhar é quadrúpede. O grande elemento que dói na traição é que a pessoa que lhe trai é o seu amigo, é aquele que anda do seu lado, que sabe da sua vida, é o que mais lhe machuca. Quando nós entramos a qualquer momento hoje em Jerusalém, nós podemos visitar a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas foi entregue para o sumo sacerdote com os sacerdotes restaurarem. É um privilégio restaurar a Porta das Ovelhas. O sacerdote, naquela época, era Semaías, o sumo sacerdote. Ele parecia ser um amigo de Neemias. No meio de tantos inimigos, Semaías se fazia amigo. Houve um momento em que Neemias é atraído, convidado para um encontro pelos inimigos. Ele resistiu e resolveu ir à casa de Semaías, do sumo sacerdote. E no capítulo 6, no versículo 10, Neemias diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Como Semaías sabia que viriam matar Neemias? Ele podia abrir o templo e levar Neemias no lugar proibido, porque no meio lá, só quem podia ficar era sacerdote. Neemias não era sacerdote. Ele chamou Neemias para um lugar proibido para Neemias. Ele, sendo sumo sacerdote, ele estava atraindo primeiro a lei de Deus. E fazendo isso, ele estaria atraindo Neemias para o lugar errado, para que ali Neemias fosse morto. Olhe bem, Neemias, na casa dele, na casa de Semaías, recebe o convite para a morte. E ele responde: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olhe bem, o que vocês acham que aconteceu no coração desse homem? Não sobrou ninguém para ele. Mas nós vemos que tem um momento que ele tem que estabelecer guardas. A perseguição, o confronto, a dificuldade. Para quê?
para restaurar muros, para levantar portas, para arrumar a casa, para ter o lugar do culto, para ter a cidade do rei. Mas, depois que tudo está pronto, nós lembramos que Esdras chegou em Jerusalém muitos anos antes de Neemias. Ele era o escriba. Nada aconteceu, mas agora que as portas estão no lugar, os muros estão levantados, restaurados, o censo foi pronto, a cidade de novo tem aspecto de cidade. Novamente os judeus têm a alegria de ver: temos a nossa Jerusalém. Vai acontecer um milagre. Ninguém precisou convidar. A Bíblia diz que quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estando nas suas cidades, porque nós sabemos que as tribos estavam divididas em cidades, cada tribo na sua cidade. Uma vez que estava tudo pronto, os filhos de Israel nas suas cidades, a Bíblia diz: todo o povo se ajuntou como um só homem. Todo o povo na praça diante da porta das águas. E pediram para Esdras que trouxesse a Bíblia dele, o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito para Israel. Sem que houvesse chamado, sem que houvesse anúncio, sem que houvesse convite. O povo sente o convite no coração, o povo sente o desejo, e o povo se move. De todas as cidades eles sobem e eles se prostram ali e eles pedem. Você sente nisso uma saudade, um desejo de descobrir a sua essência. E eles pedem a Esdras que traga o livro da lei. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e ouvirem o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu. Pense o que é isso. Diante da praça que está à fronteira, à porta das águias, desde a alva até o meio-dia. O que significa isso? Que aquele povo passou a noite ali, desde a alva, desde o amanhecer do dia até o meio-dia. Aquele povo ficou ouvindo a leitura perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras estava num púlpito de madeira que tinha sido construído para aquela ocasião. O único lugar na Bíblia onde tem a palavra púlpito é aqui, Neemias 8, versículo 4. Esdras estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé. Junto a ele, os sacerdotes. No versículo 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Todo o povo se pôs de pé. Há quantos anos
Aquele povo não levantava para ouvir a palavra. Há quanto tempo eles não congregavam? Por quê? Porque as portas estavam queimadas, porque os muros estavam derrubados. Agora eles se ajuntaram. Eu não sei se vocês lembram, quando o povo de Israel entrou na terra, Josué dividiu a terra em lotes, um lote para cada tribo. Só a tribo de Levi não teria herança na terra, porque o trabalho deles era com as coisas de Deus. Você pensa, lá está a tribo, digamos assim, de Dan. Naquela cidade lá, ali está a tribo de Naftali. Lá do outro lado, digamos, está a tribo de Asser. Cada tribo era uma cidade, meus irmãos. Uma cidade. Eles trabalhavam a terra. Eles falavam a sua língua. Mas aos poucos, eles iam desenvolvendo o seu próprio sotaque. Mas Deus estabeleceu as festas. E as festas eram aqui em Jerusalém. E quando chegava na época das festas, esse povo se movia. Quando Asser saía da sua aldeia, ele estava tão distante de Naftali. Mas depois de 2 dias que eles se moviam na mesma direção para Jerusalém, eles se tornavam mais próximos um do outro. Então essas tribos saíam das suas terras, no início distantes. À medida que eles focavam Jerusalém, eles iam ficando mais próximos. E quando eles chegavam dentro de dentro de Jerusalém, já não era mais Asser, Naftali, Dan, Gade, não. Era Israel. Era um só povo. Porque aqui eles eram um só povo em Jerusalém. Quando esse capítulo 8 começa a dizer que todo o povo saiu das suas cidades, eles se reuniram aqui para pedir que o livro da lei fosse trazido. Por quê? Porque agora eles tinham Jerusalém. Agora eles tinham lugar para congregar. Agora eles tinham lugar onde a lei do seu Deus podia ser ouvida. E ali eles ficaram, desde a alva, digamos que seja 6 horas da manhã, até meio-dia, em silêncio, ouvindo a voz do sacerdote Esdras, lendo a palavra de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Nós lembramos que eles leram, aqui é que eu queria que os irmãos prestassem minha atenção, no livro da lei de Deus, claramente, dando explicação de maneira que todos entendessem o que era lido. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Você pode imaginar o que estava acontecendo, porque o povo chorava. Enquanto as portas estavam derrubadas,
queimadas e os muros derrubados. Eles estavam soltos, dispersos, indiferentes. Mas no momento em que eles se reúnem, eles ouvem a voz que falou do Sinai. Eles lembram que eles têm um Deus. Eles choram de saudade e a palavra cai no coração. A palavra tem vida que vai aos corações. Meus irmãos, que palavra é essa? Que palavra é essa que diz para o caos: haja luz e houve luz? Que palavra é essa que vem e diz: haja separação entre luz e trevas e houve? Que palavra é essa que diz para o mar: aquieta-te, e para o vento: sossega, e tudo acontece? Que palavra é essa que chama Lázaro no quarto dia? A própria irmã de Lázaro disse para Jesus: não abre, porque cheira mal. Ela era testemunha ocular da decomposição do cadáver, porque na véspera ela tinha ido lá para colocar ervas aromáticas. Que palavra é esta que abre daqui e diz: Lázaro, vem para fora? Ele não disse: Lázaro, ressuscita. Não, porque ele podia ressuscitar e ficar lá dentro. Vem para fora. E a Bíblia diz que ele saiu todo amarrado, mas saiu. Que palavra é essa? Por que será que esta palavra, com todo este poder, não está hoje ressuscitando o que está morto dentro dos corações? Por que será que esta palavra lida por Esdras leva Israel a chorar de ouvir? Por que será que hoje nós não estamos mais vendo nada disso acontecer? A Bíblia diz que o povo chorava a ponto de Neemias e os escribas e os levitas dizerem ao povo: não há momento para chorar. Comam, bebam. Quem trouxe comida, reparta com quem não trouxe, porque é dia de festa. Naquele dia o povo passou toda a manhã ouvindo a palavra de Deus. Chorou, se emocionou, reviveu, comungou. No outro dia eles estavam lá. A Bíblia diz no dia seguinte: ajuntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças da família e todo o povo e os sacerdotes e os levitas, isto para tentarem nas palavras da lei. Olhe bem o que vai acontecer. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Era o 7º mês. Era o 7º mês. Nós vimos aqui no capítulo 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Agora, eles leem, tomam conhecimento de que existe uma ordem de Deus para o 7º mês, que no 7º mês
durante a festa, todo o povo de Israel habite em cabanas, que publicasse e fizesse passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu o povo, trouxeram ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e dela habitou. Você está vendo? Eles não conheciam a lei, porque eles não ouviram a palavra. Mas agora que ouviram, eles querem obedecer. A palavra ouvida penetrou nos seus corações e agora eles estão obedecendo. Olha o valor da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Significa que ela trabalha sozinha, ela não precisa de ajuda. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até o ponto de separar alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que está acontecendo hoje? A palavra não perdeu o seu poder, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus diz em Isaías 55: assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Preste atenção a isso. Vamos falar de uma palavra que saiu da boca de Deus, que ele diz que a palavra que sai da sua boca não retorna vazia, fará o que me apraz, prosperará naquilo para que designei. Uma palavra que sai da boca de Deus e não volta vazia. Só um exemplo. Deus dá uma palavra. Você olha lá no início da narrativa de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus diz: haja. O Espírito de Deus pairava, tomando conta, mas nada aconteceu até que viesse a palavra. Quando veio a palavra no vazio, coberta pelo Espírito, produz. Muda isso para o Novo Testamento. Tem lá um ventre sem forma e vazio, porque o ventre de uma virgem. O ventre daquela mulher estava do jeito que ela nasceu, do jeito que Deus fabricou no ventre da mãe dela. Estava lá, sem forma e vazio. A palavra vem: terás um filho. A palavra vem no imperativo positivo. Assim como Deus lá disse: haja luz, no imperativo positivo.
Aqui no Novo Testamento, ele diz: terás um filho. Imperativo positivo. Ele não diz poderás ter. Quem sabe você poderia ter. Não, ele diz terás. Ela que se vire. A ordem foi dada. Mas Deus é Deus. A moça se assustou. Ela já tinha assinado o ketubá com José. Ela prometida e comprada. Ela se assustou. Ela não era boba. Porque Maria não era boba. A gente vê pelos filhos que ela criou. Cada filhão. Ela disse: como? Como se fará isso? Eu não conheço varão. O anjo disse: ei, preocupa não. O Espírito Santo te cobrirá. A palavra já caiu. Terás um filho. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Por enquanto, o Espírito Santo vai cobrir. Porque a palavra já foi dita. Mas precisa o Espírito Santo cobrir. E o Espírito Santo está esperando. Aí ela abre a boquinha e diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela deu a liberdade. Ela se dispôs. Ela se entregou. E o Espírito Santo a cobriu. A palavra foi dada. O Espírito cobriu. E a palavra nasceu. Se estava no ventre, vai nascer o quê? Homem, vestido de homem. Quando você olha para Jesus, Jesus é a palavra de Deus vestido de homem. É a palavra visível, é a palavra palpável, é a palavra audível. Ele veio e habitou entre nós. Estava lá. A palavra fez tudo. A palavra veio. Mas quando vem esse Filho de Deus, é unigênito. É o único gerado do Pai na terra. Quando ele volta primogênito. Porque Deus disse: assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Ele volta dizendo o que está escrito em Hebreus: eis-me aqui, ó Pai, e os filhos que me deste. Não voltei vazio. Aos meus irmãos proclamarei teu nome, cantar-te-ei louvores do meio da congregação. Esta é a palavra de Deus. Nós perguntamos: o que está acontecendo hoje? Será que nós estávamos ou estamos em Pérgamo? Fui odiada por um homem na igreja que estava pregando para os jovens, e eu ia pregar depois dele. Desculpem, eu tinha pregado antes dele, e ele ia pregar no horário depois, porque ele era um homem que tinha um nome muito vultuoso, era uma pessoa muito importante. Então ele tinha o horário nobre. Mas não tem problema, pode me chamar no horário que tiver que eu vou. É privilégio. É privilégio pregar, ser levantado diante da Assembleia dos Santos de Deus para ministrar a palavra, meu irmão. Eu vou perder uma oportunidade dessa? Eu posso ser tudo na vida menos burra. E ele disse: eu ouvi ele dizer, pregou muito bonito.
Eu dei graças a Deus que eu tinha estudado para compreender palavras muito difíceis. Ele disse: completando tudo, pode fazer sexo fora do casamento, mas com responsabilidade. Eu quase morri. Eu tive medo que meu filho estivesse ali. Eu olhei para aqueles jovens. Eu não sabia o que fazer. Isso tem mais de 20 anos. Chegou lá fora, eu olhava para aquele homem, eu tinha medo dele. Eu disse para ele: pastor, o que foi isso que o senhor disse? O que você acha? É o que eu falei. Eu disse para ele: o senhor está em Pérgamo. Pérgamo. Totalmente misturado com o mundo. Você esqueceu quem você é. Esse homem teve tanta raiva de mim. Mas não tem problema. Nós precisamos saber a responsabilidade que nós temos com esta palavra. Se nós deturpamos a palavra, é como estivéssemos trazendo novilho ou cordeiro doente, faltando pedaço para oferecer como sacrifício a Deus. Porque toda oferta representa o cordeiro. E todo o cordeiro representa a palavra de Deus. Jesus é esta palavra. Olhe bem, se no Antigo Testamento a leitura da lei deixa o povo chorar com o coração compungido, por que será que a leitura do Evangelho não está tendo o mesmo efeito hoje? Eu me pergunto, a palavra em si não perde o poder. Será que nós estamos pregando a palavra de Deus? Quando o profeta Ezequiel é levado a profetizar para os ossos secos, a ordem que ele tem de Deus é: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Porque se os ossos secos ouvem a palavra de Deus, por que é que eu não ouço? Quando a palavra de Deus é pregada, não há impedimento. Osso seco ouve, montanha ouve, o mar ouve, tudo ouve, porque não há impedimento para a palavra. Nós vemos lá em Jonas, falamos ontem sobre o avivamento que aconteceu em Nínive, por uma visão que Deus deu. Jonas foi para Nínive, uma cidade idólatra, perdida, nefastamente pecadora. E ele diz ainda: 40 dias em Nínive será subvertida. Passou o tempo atravessando, fazendo esse discurso mal criado, de má vontade, um profeta esquisito. Até o rei desceu do seu trono, retirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, sentou sobre a cinza, deu um decreto que todos se convertessem ao Deus de Jonas, desde os animais teriam que fazer jejum. Porque ele não apontou um pecado, ele não chamou atenção de idolatria nem nada, ele apontou um tempo que ia caminhando para o final. Se hoje são 40 dias, amanhã são 39, 38 e um sermão escatológico. Mas Neemias, ele restaura os muros, coloca as portas no lugar, vence todas as dificuldades. O povo viu que tinha casa,
O povo vem sem ser chamado e quer ouvir a lei do seu Deus. Quando a palavra é lida, toca os corações. Eles tomam conhecimento da vontade de Deus e vão obedecer. E começa todo um avivamento em Judá, a partir do momento em que a palavra de Deus é lida e ouvida. Porque novamente a cidade tinha sua privacidade. A cidade era dos filhos de Israel. Quando nós vemos isso tudo e nós pensamos, o que é que nós estamos vivendo hoje? Somos parados, quase que indiferentes. Temos a Bíblia, não lemos, não nos interessamos, não meditamos na palavra, não engolimos trechos para ruminar. Como você dorme sem ter um trecho para ruminar de madrugada? De onde vem a sua nutrição? Igreja não cresce por número, por estatísticas. Igreja cresce por nutrição. E a nutrição da igreja é a palavra de Deus. Olha, o povo acordou. O povo pediu. O povo queria. Esdras estava lá, muito antes de Neemias, mas não tinha lido o livro da lei para o povo. Como lemos no primeiro dia: se fendesses os céus e descesses, e as montanhas se derretessem aos teus pés, como quando o fogo faz tremer os gravetos, para tornar o teu nome conhecido dos teus inimigos. Quando tu fizeste coisas maravilhosas para nós, que não entendemos, tu desceste, e as montanhas se derreteram aos teus pés, porque desde toda a eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração nenhum foi revelado sobre um Deus como tu, que trabalhas em favor daqueles que em ti esperam. É tempo, meus irmãos, de nós nos interessarmos por essa palavra, de nós buscarmos a palavra. Não importa quem pregue, mas você tem ela escrita. Esdras fez o que você sabe ler. Conselho meu: leia em voz alta, para você ler e ouvir, porque lendo e ouvindo você guarda. Versículo 3 de Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Você lê em voz alta, você ouve o que você leu e você guarda na sua mente. O povo de Israel começou uma vida nova, não porque os muros estavam levantados, não porque as portas estavam no lugar, mas porque eles ouviram a palavra escrita, porque eles ouviram a voz primeira que disse aquela palavra. Precisamos crer que esta palavra que está escrita na Bíblia é gerada no coração de Deus. Quando você estiver lendo, tente ouvir a voz que primeiro falou isso aqui. Procure entrar no clima dessa palavra, porque isso daqui não é um poema, isso aqui é uma realidade, é a palavra de Deus. Quando eu entrei no Morro Dona Marta a primeira vez,
eu entrei com essa visão da palavra. Era a favela mais violenta de todo o Rio de Janeiro. Lá existia a maior concentração de centros de macumba. E eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Eu não sei me entregar pela metade. Ou eu vou 100% ou eu não faço. E eu criei. Eu tive não sei se foi sonho ou foi uma impressão que eu tive, que eu ficava na frente da favela e eu acendia uma luz. E aquela luz ia se multiplicando, e daqui a pouco a favela toda estava iluminada. Ora, a luz é a palavra. Então eu vou orar no pé da favela. Eu vou dizer a palavra no pé da favela. E eu chegava lá na frente da favela, que para mim é o pé ali, e eu começava a dizer a palavra. Só o que está escrito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, a vida é a luz dos homens. E começava a dizer só o que está escrito na Bíblia, até as vírgulas. Daí eu pulava para um salmo, aí eu ia para uma carta de Paulo, aí eu voltava para Gênesis. Só a palavra, 1 hora, todos os dias. Eu tinha certeza que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo. E teria que acontecer, porque vou dizer: a palavra que sai da minha boca não retornará para mim vazia. Nunca, meu irmão, nunca isso vai acontecer. Soltou a palavra de Deus, vai acontecer. Porque é Deus que garante. Depois a coisa melhorou. Eu subia por Laranjeiras e até o topo do morro, e de lá eu descia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de sua mão. Descia. Tinha macumbeiro que ia na minha frente, derramando sangue, e tinha gente que ia atrás de mim. Eu tremia toda, mas nunca caí dura na queda. Tremia. Depois que eu acabava aquela descida, eu entrava lá onde estão as crianças. Eu chorava de medo. Mas eu dizia, porque eu sou assim. Eu posso estar morrendo de medo, mas estou teimando. Eu faço. Não tem, quando eu sei que tem que fazer uma coisa, eu faço. Eu choro, eu tremo, mas eu sou teimosa. Eu sempre fui teimosa. Eu apanhei tanto por ser teimosa. Tudo na minha vida de castigo que eu tive é porque eu sou teimosa. Eu aprendi. De Meia 1, capítulo 1. Perseverança é teimosia bem orientada. Teimosa, teimei. Casa de Maria e Marta. Todos os lugares têm versículos bíblicos escritos. Pastor Jeremias já foi lá. Pastor Seni Tavares já foi lá. Todas as paredes, até dentro dos banheiros, tem versículos. As crianças só cantavam versículos. Eu fiz um rap com a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Maranata em Dona Marta. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo brasileiro, carioca, Salvador. Maranata em Dona Marta. Ora vem, Senhor Jesus. E assim eu fui para as crianças dançarem um rap com a palavra de Deus. Já copiaram o meu rap e eu não consegui gravar. Não deu ibope para mim. Também eu cantando não dou ibope para nada. Meus irmãos, o objetivo do trabalho da Casa de Maria e Marta é só esse: plantar Jesus no coração das crianças. Porque plantou
o que plantar ali vai frutificar. Se plantar, desculpe a expressão, safadeza, vai produzir safadeza. Mas se plantar Jesus, já tem tantos pastores que saíram dali, missionários, líderes de louvor, e vem falar comigo. Eu estava em Portugal, só vou dar esse testemunho, porque tem aqui gente que estava lá comigo, a Ângela estava. Menina que foi de mim, lá, que foi lá da casa de Dona Marta. Eu não sabia que ela estava em Portugal. Descobri onde estava, foi lá, levar uma oferta para mim. Precisava ver o carinho, a saudade. É como se eu fosse a mãe. Eu vi pequenininha. Eu enterrei o pai dela. E tantas histórias. Palavra de Deus. Entrei lá em 1990. 2002 acabou o último centro de macumba. Palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fizer isso, então não é palavra de Deus. Se for palavra de Deus, vai destruir as obras do diabo, sim. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se eu der a palavra de Deus, vai destruir. Deus diz, profeta, profetiza. O que? Diz assim: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Se eu pregar a palavra de Deus, osso seco ouve sim. Porque a palavra de Deus não há impedimento para a palavra de Deus. 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2008, o governador resolveu fazer as UPPs começando no Morro Dona Marta. Morro Dona Marta recebeu a primeira UPP, sem um tiro, sem uma gota de sangue, sem prisão, sem nada. Pronto, descobrimos como pacificar a favela. Fizeram um censo, 83% da população de Dona Marta era evangélica. Por quê? Palavra de Deus, nunca fui pregar na casa de nenhuma família. Nunca fui pregar na boca de fumo. Nunca fiz culto com os pais. Entrega para as crianças, eles levam. São os melhores evangelistas, porque eles entregam o que eles ouvem na íntegra. Eu me lembro de uma vez que um pastor queria que minhas crianças fossem cantar domingo de Páscoa. Já vou terminar, pastor, que eu sei que vocês têm horário. E eu disse, pastor, eu não posso, porque minhas crianças cantam e dançam bem. Eles são lindos, dançam bem. Tem um grupo de dança, Yeshua Rai, dança hebraica, a quem ensinava tudo. Eles cantavam em hebraico, português e inglês. Eles são joia. E eu disse, eu não posso obrigar. Por quê? Cada criança vai numa igreja. Porque eles aprendem a cantar na casa de Maria e Marta. Aí eles querem mostrar, eles tocam um instrumento, eles cantam. As igrejinhas do morro vão convidar as crianças para fazerem um grupo de louvor. Eles se sentem valorizados. E assim eles começam a liderar louvores nas igrejas. Eu disse, eu não posso pedir que as crianças vão domingo de Páscoa para a sua igreja. Mas o senhor está livre e pode convidar. O pastor chegou lá, muito feliz, e disse, olha, crianças, eu vim aqui fazer um convite para vocês. É que domingo de Páscoa, lá na minha igreja, e disse qual era a igreja, todo mundo conhece o pastor. O coelhinho deixou ovinhos para quem for cantar
um menino de 6 anos, pastor, pelo amor de Deus, coelho não bota ovo, nem a coelha. E os outros começaram a rir, virou aquela anarquia. Pastor, levantou a menina, Páscoa não tem nada a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. O pastor de preto ficou verde. Vocês viram? Eles aprenderam. Se você ensinar direito, eles soltam. Eu não tive coragem de dizer nada para o pastor, pois as crianças disseram. O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, eu olhei para as crianças, um pouco envergonhada, porque eles precisavam respeitar o pastor. Mas satisfeita da vida que eles aprenderam a lição. Isso é ministrar para crianças. Criança recebe o que você entrega, do jeito que você entrega. Vocês já viram que você bota mamadeira na boca de criança, ele engole? Você bota papa, ele engole, ele não mastiga. Assim é a educação que você dá. Eles engolem, eles recebem. Esse é meu trabalho lá. Eu só trabalho com criança há bem mais de 30 anos. Fornecemos tudo. Mas tudo que eu faço e que agora nós fazemos, eu tenho uma segunda intenção: plantar o evangelho. Porque plantando dá. Eu de antemão agradeço a vocês pela dádiva, pela oferta, pela parceria. Que Deus continue abençoando o suor de vocês, porque eu sei que ninguém aqui vai dar do que sobra, vai dar daquilo que é seu. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau.